Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. Está seguindo a gente no Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Estamos em todas as redes. Esse podcast é feito para você. Apoie, curta, compartilhe, comente. Ative as notificações para você receber todos os nossos conteúdos. Por favor, nos siga no YouTube, isso para nós é muito importante. Nos prestigie em todas as redes, na rede da sua preferência, mas seguir nosso canal no YouTube para nós é muito importante. A gente sempre reforça esse convite e também convide suas amigas para nos seguirem, para nos prestigiar. Esse conteúdo é feito especialmente para vocês, mulheres. Estamos aqui para mais um episódio especial. Eu já vou falar, não vou dar spoiler antes, mas primeiro, mais uma vez, bem exibidas, mostrando aqui Hermitage Joias, convidando você, mulher, que quer ter sua independência financeira, que quer ter uma renda a mais, para entrar em contato com a gente, para ser uma revendedora, uma imparável, como a gente fala, da Hermitage Joias, que é um produto diferenciado, uma semijoia diferenciada e que chegou em Santa Catarina, está com um showroom recém-lançado em Garopaba. Então fica o convite para você, mulher, e também para prestigiar e comprar com uma consultora da Hermitage Joias. Esqueci alguma coisa, Tassi? Falou tudo. Tem uma coisa bem importante. Você começa esse negócio sem investir. É verdade. Sem investimento. É tudo consignado. Então, assim... É tudo para dar certo. Tudo. É para você. Para você, mulher que está ali na dúvida, não sei o que faço, precisaria de um dinheiro a mais. É rentável, tem histórias incríveis, são mais de 500 consultoras desta marca da Hermitage Joias, que é a nossa querida patrocinadora e apoiadora desse nosso projeto. É uma marca criada por uma mulher, que é a nossa essência, o nosso DNA aqui. Esqueci alguma coisa? Só faltou o nome da imparável, a Ângela. Um beijo especial para a Ângela. Obrigada. Que acredita no nosso projeto e está aqui parceira conosco. E aí, gente, hoje a gente vai falar também um pouco mais de... Aliás, eu acho que o pano de fundo hoje vai ser, de certa forma, estética e beleza, porque nós temos hoje, não temos uma convidada, nós temos duas convidadas. E a gente uniu aqui duas amigas, eu chego a me arrepiar de falar isso para vocês, porque a gente, no final, depois eu quero voltar e falar sobre isso, porque a gente vai contar a história de duas mulheres que atuam em áreas diferentes, em segmentos diferentes, mas que são muito unidas e se apoiam muito. A Grazi e a Dani. Eu vou deixar para a Tassi aí conduzir e contar um pouco a história dessas duas amigas queridas. Muito obrigada, antes de qualquer coisa, por estarem aqui com a gente. Lindas, maravilhosas. A doutora Dani Goy é médica que transformou o natural em propósito. Referência em bioestímulo de colágeno, posicionamento digital autêntico e um atendimento que acolhe de verdade. Para ela, beleza, saúde, harmonia e coragem de ser quem você é. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu defendo muito essa bandeira de cada uma gostar de si como é. Porque beleza não existe padrão. A sociedade tenta nos impor padrões que não existem. A beleza é quando você transparece que gosta de si. E gostar de si vem muita coisa. E eu fiz uma transformação muito grande na minha vida quando eu comecei a me cuidar com os procedimentos minimamente invasivos. Não sei se eu posso continuar conversando. Claro, a palavra é sua, já estou adorando. Eu, aos 30, estava naquela época com um filho pequeno, trabalhando muito e queria salvar o mundo. Trabalhava em torno de 14 horas. E quem trabalha 14 horas com filho pequeno nem tem tempo de se olhar no espelho. Não tem tempo. E eu tenho melasma. Melasma é uma condição crônica, não é uma coisa curável, mas sim tratável. E uma paciente me impactou, e foi ela, sim, foi o anjo da minha vida que me impactou e me fez virar uma chave, uma grande chave. Eu querendo salvar o mundo e a paciente perguntou se eu estava doente. Aquilo foi demais. Me impactou. Eu, à noite, cheguei em casa, chorei, perguntei aonde eu estava querendo ir com tanta pressa e tanto descaso comigo. E aí eu decidi me olhar, me cuidar. Aí fiz meus tratamentos, melhorei tanto a minha pele, que as minhas pacientes que eu já atendia, que a maioria eram mulheres, porque na época eu trabalhei 10 anos com clínica e acupuntura, já tinha uma clínica, me perguntaram o que eu tinha feito, que eu estava tão bem, que eu estava com a pele tão bonita, que eu tinha rejuvenescido. Falei, eu tratei meu melasma, fiz meu primeiro botox, e elas
elas incrivelmente me empurraram para fazer uma transição de carreira, porque quando eu queria encaminhá-las para outro profissional, era uma revolta. Como assim? Eu já estou aqui com a doutora há 5 anos, 6 anos, né? Confio em você. Como tu quer me encaminhar? Eu quero ficar com a pele igual à tua. E assim foi. Então, eu fiz uma transição de carreira e hoje eu acredito muito no que eu faço e vou completamente contra esses padrões dos excessos. Porque excesso não é saúde, excesso não é autoestima, excesso não é cuidado. Então, a minha linha que eu defendo é se amar do jeito que a gente se gosta, né? E realçar o que a gente tem de bonito. E eu gosto muito de uma frase que eu digo hoje, né? Que quem anda de qualquer jeito permite que o mundo também nos trate de qualquer jeito. Então, eu fiz uma grande mudança na minha vida, isso foi em 2010 que começou, e desde 2015 eu trabalho apenas com estética, sem vergonha nenhuma de dizer que eu sou uma médica que trabalho com estética. Que legal, muito legal. Falando em beleza, a gente tem uma beleza também aqui na nossa frente, que é a amiga, né? São amigas, a Graziele Sodré, que é a mãe da Laura e da Manu, empreendedora desde os 5 anos, especialista em varejo, com 26 anos de experiência e 14 anos frente à Grazi. Ela construiu uma marca guiada por propósito, relacionamento e uma força de vendas que nasce da verdade. Quem é a Grazi? Então, eu brinco sempre que a Grazi já nasceu vendedora. Aos 5 anos eu peguei um porta-joia da minha mãe, saí vendendo e nunca mais parei. E sempre, a minha brincadeira nunca foi boneca, sempre foi mercado, venda, loja. E aos 13 anos, com a ajuda da minha mãe, eu comprei o primeiro mostruário de semi-joias e comecei ali o meu primeiro negócio. Muito do que é novo hoje, naquela época, para mim, já tinha uma certa, como preparar um café em casa para receber as amigas, e que hoje tá muito forte, né? Que é a questão da comunidade, da experiência do cliente. Naquela época já era, para mim, já era natural. Aí, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar numa loja de semi-joias, trabalhei lá durante 12 anos, fui vendedora, vendedora supervisora, gerente, tive uma pequena sociedade, fiquei por 12 anos lá. Depois eu conheci meu marido, engravidei da minha filha mais nova e decidi que não queria mais voltar a trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. E com um incentivo do meu marido, a gente montou um negócio, que é a Grazi hoje, mas durante esse tempo ali dos 13 anos até a gente montar a loja, eu nunca parei. Eu sempre vendi alguma coisa. Eu sempre fui vendedora mesmo, assim, de óculos, de joia. E eu construí muita coisa com a venda. Então, né, com 18 anos, eu comprei meu primeiro apartamento. Com seu trabalho. Com o meu trabalho. E isso aí conheci o meu marido, que também tem um tino, como diz, pro comércio muito forte. Assim, meu marido também é muito empreendedor. Juntos, nós montamos a Grazi e estamos até hoje à frente dessa loja, que para mim não é só venda, é muito mais do que isso, né? Um propósito ali. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu tenho ali na loja, tanto na minha equipe como amigas que se tornaram as pessoas mais próximas da minha vida hoje. Então, é muito gratificante para mim poder chamar de amigas essas pessoas que vieram através do meu trabalho, né? A Dani é uma delas. A gente se conheceu lá na loja, até ali na época da pandemia. Nasceu aí uma amizade e também uma parceria muito grande. E hoje a gente trabalha juntos, apesar de estarmos em ramos diferentes, a gente tem o mesmo perfil de cliente e o mesmo propósito, né? Que não são os números, e sim autoestima. Eu vendo autoestima, a Dani vende autoestima. E eu acho que por conta disso, coisa. a gente se complementou e a gente tem feito muitas coisas juntas e tenho certeza que muitas outras estão por vir também.
Que legal. Então agora eu vou aproveitar, a Grazi disse tudo, falar para vocês um pouco da vinda das meninas aqui. Quando eu e a Tassi conversamos, elas estavam no radar, as duas, e aí um dia a Tassi teve a genial ideia de dizer, Tina, por que a gente não leva as duas juntas? Que elas se ajudam tanto. Então, hoje a gente, além de contar duas histórias lindas que a gente já começou a contar, a gente também vai falar sobre isso, que uma mulher apoia outra mulher. Aqui é a prova disso, a gente tem uma médica e uma empresária, onde é incrível, muito de quem for assistir conhece o trabalho das duas e vem, eu assisto diariamente, eu acho lindo a forma como vocês, eu já falei isso para elas, vou falar aqui de novo, como vocês se apoiam, como uma apoia a outra, como uma valoriza o trabalho da outra, e é disso que a gente precisa, são exemplos assim que a gente precisa. Então, volto a dizer, além da carreira de cada uma de vocês, essa caminhada juntas que vocês têm, assim, é muito bonita. Talvez vocês vivendo isso não tenham nem noção da força e da potência que isso é. Porque, assim, é admirável, assim, uma admiração muito genuína da nossa parte, porque vocês se apoiam. A Grazi vai lá fazer evento na loja dela, eu conheço a Grazi há muito tempo, acho que a gente se conhece pelo menos há 10 anos ou mais, né, Grazi? Quando tu tinha ainda as lojas ali no que eu sempre frequentei muito ali, já morei ali perto e tal, e eu adorava as lojas da Grazi. Tu chegou a ter quantas lá? Tivemos 5. 5 lojas, imagina. Hoje tu tá concentrada na Grazi, né? E a Dani eu conheci na minha loja, né? Conheci na minha loja e, de repente, eu vi que as duas se conheciam e se conectaram, assim, que eu acompanhava a trajetória de vocês duas, e aí a Tassi também conheceu, e é por isso que as meninas estão aqui. Então, eu faço questão de reforçar isso, a gente vai continuar agora conversando, mas que bonito, assim, e que desde já, assim, que isso sirva de exemplo para essas mulheres que nos assistem, que sim, que nós devemos, uma mulher apoia outra mulher, vocês são a prova viva disso. E como a Grazi disse, vocês duas trabalham com autoestima, trabalham com beleza, trabalham com aquilo que um procedimento, um cuidado com a pele, uma roupa, o que proporciona na gente que a gente ama, né? Qualquer mulher ama isso, assim. Então é muito bonito, assim. É não sair de qualquer jeito jamais. É verdade. E uma mesa cheia de mulheres, ela tem um poder e uma força incrível, né? Então, ela tem um poder de multiplicar. Eu fico muito feliz de dividir a mesa com vocês hoje e com a minha parceira aqui. A gente pode falar um pouco como começou, né? Eu acho. Sim. Podia contar, exato, como deu esse match. Eu fui para o Trindade Shopping em 2015. A Grazi já tinha as lojas lá. E a Grazi sempre essa simpatia, né? Super simpática. Eu descia para comprar um lanche, alguma coisa, as lojas eram no térreo ali, ela sempre cumprimentava a gente numa simpatia. Não tinha como não entrar na loja. Ela magnetiza, assim. A rainha do relacionamento. A rainha do relacionamento. Então, e a loja dela ficava bem em frente aonde que era a minha entrada do elevador, então eu via ela toda semana. E a gente começou a conversar e nós tínhamos um relacionamento de cliente. Eu frequentava a loja dela e veio a pandemia. Aquele shopping ficou vazio. E a Grazi, e eu, como não sabia o que fazer e sou um pouco imparável, resolvi reformar o consultório. Depois de 5 anos, eu realmente percebi que era essa a minha missão, trabalhar com estética, e resolvi reformar. E era eu e a Grazi no Trindade Shopping. E ali que a gente realmente se abraçou e não se largou mais, né? Sim, exatamente. Porque a pandemia, eu acho que trouxe esse medo, essa dúvida, essa incerteza de como as coisas ficariam. E eu admiro demais a Grazi, a força da Grazi de sair do Trindade Shopping, ir para um espaço maior. É um movimento que eu preciso agora me inspirar muito e fazer, porque eu também cresci e preciso ir para um espaço maior. E eu vi ela fazendo esse movimento. Então, em muitas coisas eu peço a opinião da Grazi e a Grazi me ajuda, que ela já está no empreendedorismo há muito mais tempo do que eu. Os médicos, normalmente, eles vão aprendendo muito lento essa questão do empreender. A gente não tem isso na formação. E a gente começa só depois de formado. Então, a gente tem menos tempo de experiência mesmo. E eu me inspiro na Grazi, sempre. Realmente. E ainda a pandemia foi muito, muito difícil, né? A Dani decidiu reformar, eu o primeiro dia ali, né? Fechou tudo, eu fui para casa, chorei. Acho que eu chorei em 5 dias, desapareci em 5 dias ali do Instagram, que era o meu canal de comunicação com as minhas clientes. Depois voltei chorando, fiz um vídeo com o olho inchado, falando: olha, eu preciso voltar, porque eu tenho na época 4
funcionários, né? Tenho 4 pessoas que dependem do nosso trabalho. Eu tenho 2 filhas, somos uma família e vivemos todos. Então, eu preciso da ajuda de vocês. E aí, nós tínhamos, na época, a Watt, que é uma loja de presentes. A gente trabalhava com cestas com bolacha e comestível, né? E tudo aquilo tinha vencimento. Eu levei a bolacha, as cestas para casa e falei, gente, olha só, eu tenho bolacha para vender. Quem quer? Quem quer? Vai receber em casa. E ali, não parei mais, não parei. Eu vendendo, meu marido entregando. Depois a gente conseguiu voltar lá para abril novamente, voltamos e provador, e o Ricardo entregando, e a gente com aquela força ali do casal, que é uma outra coisa também que é muito forte para mim, assim, né? Muito, muito importante para mim. Essa parceria, eu não estou, quando eu falo, né, a Grazi tem 14 anos, eu não estou sozinha, né, o meu nome está à frente, mas eu tenho por trás todo esse apoio e essa força. E nós a gente não precisou demitir ninguém, a gente manteve a loja e nós, depois disso, até nos encorajamos a ir para um espaço maior e concentrar tudo numa loja só. Então, a pandemia foi um momento muito delicado para todos nós e eu acho que nos ensinou demais, assim. Eu acho que quem conseguiu, né, aproveitar esse momento, muito triste também, mas que conseguiu nos negócios aproveitar esse momento para acho que ativar as relações, sim, principalmente com os clientes, né, que são pessoas que... Exato, eu lembro muito desse episódio da Grazi e eu penso que o varejo de moda, né, as lojas de moda foram as que mais sofreram. Por quê? Porque comida, quem vendia comida, logo a adaptação para entrega, assim, se a gente pensar hoje, eu acho que em uma semana estava todo mundo adaptado para entregar no balcão, né, nos restaurantes. Essa parte foi mais rápida, né? Muito rápida, mas roupa, as pessoas não saíam de casa, né? Então elas estavam usando menos roupa, aquela questão era um medo, era um pânico de não saber o que vinha pela frente e um monte de gente sem trabalhar. E aí eu lembro bem da história da Grazi, eu também com loja na época, tinha que me superar, que foi quando eu comecei a fazer live, e eu nunca, eu falei isso para ela e vou falar aqui para vocês, eu vi esse vídeo nesse dia e eu achei incrível. A Grazi foi abrir o Instagram dela com 200% de verdade, disse, eu preciso pagar as contas, a gente tem que sobreviver, eu tenho funcionários e eu tenho uma proposta para vocês, eu vou fazer e todas as vendas que eu fizer, X%, vai comprar cestas, né, cestas básicas, a gente, né? 10% de toda a nossa venda durante aqueles 2 meses ali, dos 2 primeiros meses da pandemia, nós doamos em cestas básicas. Eu consigo lembrar disso, assim, isso me marcou demais. Nós doamos muitas cestas básicas. Como não admirar uma pessoa dessas? E ela mostrava, assim, né, assim, parecia que era um órgão público, assim, com uma transparência. Ela pegava, comprava, ela dizia, ó, faturei tanto, eu tenho isso, representa as notas fiscais. X, exatamente, representa X, estão aqui. Aí ela mostrava o porta-mala do carro, onde ela tinha montado as cestas e ela entregava. Cara, assim, ó, foi impressionante. Se fosse para contar um case, é o teu, porque a tua verdade, porque às vezes falta isso para o lojista também, de chamar a cliente e dizer, olha, quem sabe, né, eu tô aqui no momento que as vendas não estão, me ajuda, né, a loja existe para as pessoas, a gente é um servir, né, é um servir, a gente faz quando tem uma loja, a gente faz uma curadoria que é um servir, você vai lá, escolhe, aquilo te movimenta, mas é um servir para a área cliente, exatamente, né, então assim, a forma como tu fez, eu não sei se teve outra história parecida aqui em Florianópolis, mas a forma como tu fez, isso me marcou demais, eu consigo enxergar o porta-mala do teu carro, tu mostrando essas coisas básicas. Foi linda essa fase. Lindo. As clientes que não estavam comprando, né, por algum motivo, não estavam saindo e ajudaram, levaram cesta básicas, deixaram lá em casa. Algumas que não estavam comprando, fizeram um Pix e deixaram um crédito para pegar depois. Então, aquela comunidade muito forte que a gente tinha foi o que fez a gente não desistir. Grazi, mas eu fico pensando, assim, explorar isso, depois a gente tem muitas coisas para falar, mas eu penso que a tua verdade, porque na época eu pensei em fazer a mesma coisa. Quando eu te vi, eu pensei, eu vou falar, porque eu estava começando com marcas, estava começando com moda que não era moda praia, era o meu primeiro ano trabalhando uma moda casual, né, fora da temporada.
Falei, eu vou fazer que nem ela, vou chegar e vou dizer, olha, eu preciso, mas aí eu tive ação com as lives e dizia, ó, gente, Sim. eu preciso vender, eu tenho que vender, e a gente começou com as lives, e aí as clientes também, e acontecia isso, assim, de prestigiar, de vir comprar, não porque precisava, mas para Sim. prestigiar, sabia que a roda precisava continuar Sim. girando, Ô, Bê, né? no assim. mundo de aparência, a gente que entra, que trabalha com a verdade, a gente vai se conectar com pessoas diferentes, a gente seleciona. Verdade. Então, hoje, a minha cliente é muito parecida comigo. A cliente da Dani é muito parecida com ela. Né? Por que minha cliente... A minha cliente não é a cliente que ela quer andar bonita, bem vestida, mas ela não está tão preocupada, assim, de estar usando uma marca de bolsa cara. Ela quer estar com uma marca legal, uma marca boa, bem vestida, que é o mesmo caso da Dani, né? A cliente quer estar bonita, mas não quer. Então, a gente vai selecionando esse público, e também quando a gente aceita que a gente não vai poder atender a todos, né? Agradar a Exato. todos, Agradar né? a todos, Até porque né? a gente não vai ser diferente, né? A gente Sim, é o que é. A gente é o que é, E então... se a gente atrai pessoas parecidas conosco, todas ficamos felizes, Sim, elas e a gente. É muito gostoso de trabalhar, né? Então, a gente, quando trabalha com essa verdade, não tem que... É bom Não demais. tem errado. É Essa bom demais. autenticidade, Essa né? autenticidade. Tu falou em lives no varejo, né? A Dani também precisou se posicionar digitalmente. Uhum. E aí vem uma pergunta bem interessante, que na tua área as pessoas não conseguem produzir vídeos. As mulheres, no geral, muitas têm uma dificuldade de se posicionar digitalmente com vídeos. Sim. E tu, com a estratégia dos vídeos, tu atraiu principalmente os clientes certos, os pacientes certos. Sim. Foi incrível. A gente, claro que dá vergonha. Eu comecei, acho que foi em 2015, a fazer os vídeos, e eu não consigo nem ver esses primeiros vídeos, porque a gente parecia um robô, assim, que só mexia, porque não conseguia ficar natural, né? Mas foi fazendo os vídeos que eu fui, aos poucos, realmente atraindo pessoas que gostam do meu jeito, né? Porque é impossível a gente agradar todo mundo, é impossível. E uma foto, aquelas fotos clichê de braço cruzado, aquelas fotos profissionais são lindas, mas elas não mostram quem você é. Não conecta, né? Não conecta. E os vídeos conecta, vê o teu sotaque, vê o teu jeito, vê o que tu pensa, né? E às vezes o pessoal da minha família fala, ai, não mostra os cachorros, não mostra a filha, mas a gente tem que mostrar um pouco, né? É vida Porque real. é vida real. Sim, é parte Que é do isso que isso conecta, né? Sim, é parte vida do que real. somos. Exato. Né? Como não mostrar um pouquinho da nossa vida e da nossa rotina, como aquela pessoa que está no outro lado ali não faz a mínima ideia do que Sim. somos, do que gostamos, dos nossos valores. Então, acho que mostrar a vida pessoal existe um limite ali, claro, porque a gente precisa também manter Uma privacidade. um posicionamento, mas eu acho que quem gosta muito da gente, né, e que tá ali justamente pelo que somos. Então, essa parte da vida pessoal, eu lembro, aconteceu comigo quando meu marido ficou doente a primeira vez, eu fiquei sumida durante um tempo, e foi na pandemia, depois desse episódio todo. E eu fiquei sumida ali uns dias, as clientes, né, mandando mensagem, e um dia também abri e disse, olha, tô com um problema, gente, no carro, na frente do hospital, tô com um problema, tá? Meu marido tá internado, tal, mas a loja tá aberta. E aí, ali, me deu um alívio. E no dia seguinte, eu consegui ir na loja, fazer um conteúdo, porque eu consegui me abrir ali, mostrar, né? É porque, às vezes, se a gente quer esconder, parece que fica algo bloqueado. Algo bloqueado. E se tu fala abertamente o que está acontecendo, aquilo perde aquela energia de bloqueio, Sim, né? Até hoje, e hoje aconteceu. As clientes perguntam, Ricardo, você faz melhor? Porque as clientes não esqueceram desse episódio, né? Elas estiveram conosco ali na pandemia, estiveram conosco na doença do Ricardo ali, naquele período que foi muito difícil, e em todos os outros, né? Na mudança ali para a loja nova, e o que eu sentia, as clientes comemorando, sabe? Muito, assim, ó, eu me senti tão amada e tão querida, assim, pelas clientes, pelas amigas, naquele momento que eu tive muito medo, né? Que eu tinha perdido muitas noites de sono. E a Dani falou, né, sobre a gente crescer, e isso dói muito, isso custa muito, né? Porque estamos num momento Dá um frio na barriga gigante. Estamos num momento que não tem mais o que voltar. Ou a gente vai para frente, ou a gente é engolido pelo... Então, a gente precisa estar nesse movimento, estar né? nesse movimento, e esse movimento dói, ele maltrata, né? Porque a gente tira a gente da zona do conforto, sim, né? se Do sente gostosinho. pressionado, mas
é assim que a gente vai, né, evoluindo, crescendo É com frio na barriga mesmo. É com frio Vai, na barriga. Vai com medo mesmo, né? A Grazi falou da comunidade agora, né? E tem uma frase que tu falou até na nossa conversa, relacionamento comanda tudo. Relacionamento comanda tudo. Fala um pouco sobre isso, tu também treina a tua equipe com relação a isso, né? Isso, exatamente. Eu trabalho muito em cima do relacionamento, e isso começa com a minha equipe. A minha equipe, a gente precisa estar muito conectado ali na loja para elas entenderem tanto o que eu espero delas em relação ao atendimento, as peças que chegam na loja, as coleções, como é que a gente vai apresentar a coleção, como é que isso vai chegar para o cliente final, né? Então, o relacionamento começa ali com a minha equipe, são 7 mulheres, e que eu tenho muito orgulho de dizer que todas elas são maravilhosas, assim, são muito competentes, e o relacionamento com as minhas clientes. E hoje, como eu falei, né, como está muito forte, as comunidades estão muito fortes, né? O cliente ele não quer mais comprar uma camisa, uma calça leves, uma camisa Versace. O cliente ele quer comprar, ele quer como é que eu vou dizer? A experiência de estar ali vestindo aquilo que a gente também gosta, que aquilo. Por exemplo, a Versace é uma camisaria feminina, feita, né, só por mulheres, a Fê Michels e a mãe dela, Angela Michels. E a cliente gosta de saber a história. Depois que eu contei a história delas ali na loja, a gente vendeu muito mais, né? Depois que eu fui na fábrica Denim Zero e mostrei que é uma empresa familiar... Eu lembro disso, porque eu adorava a marca. Eu vendi muito mais Denim Zero. Então, o cliente ele quer se sentir pertencente. Né? A história, a marca, cada coquetel que a gente faz na loja que apresenta uma marca nova e que as pessoas da marca estão lá e esses gestores, eles têm contato com o nosso cliente, o cliente ele está se sentindo pertencente. Eu conheci o dono da marca, né? O cliente está no nosso provador, mesmo que não me conheça. Eu tenho uma coisa muito forte, assim, cheguei na loja, a pessoa pode nunca ter me visto. Eu vou em cada pessoa que está lá, os funcionários, né? Os colaboradores, e os clientes, cumprimentar todo ele, né? Fazer com que ele entenda que ali na loja estamos todos para servi-los, não apenas quem está atendendo. E que ele não é mais um só, e que ele não é mais, que um cliente não é um número, né? O cliente ele foi ali buscar muitas vezes não foi nem buscar uma roupa, né? Foi buscar esse acolhimento, esse carinho, pertencer àquele momento. A gente mostra muito dos nossos bastidores também. E as clientes gostam muito de estar em contato com as meninas, elas conhecem todas elas, sabem o nome de todas elas, não querem escolher com quem vão comprar, elas chegam lá, a que vier atender, tanto faz, está ótimo, porque elas acham que todas elas atendem muito bem e são muito parecidas, tanto que no WhatsApp o cliente às vezes nem sabe com quem está falando, né? Acha que parece sempre a mesma pessoa. O segredo é o teu treinamento também. E isso tudo vem do relacionamento. Então a gente está muito alinhado com a equipe, e aí a equipe também vai estar alinhada com o que eu quero apresentar para o cliente final. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta, quero voltar depois para falar dessa questão do negócio, né, compartilhado com o teu marido, mas antes eu quero perguntar para a Dani. A gente já falou em vídeo, a Tassi já perguntou, mas tem muita mulher que ainda sofre para fazer um vídeo, para fazer um story. Tu que fez isso, acabou fazendo e foi um divisor de águas também, que tu é uma das poucas que eu vejo que faz e faz com uma naturalidade. Tem alguma coisa, uma dica, alguma coisa para dizer para essa mulher, seja ela na tua área, na área da estética, que Floripa tem tanto, ou mesmo, né, a Grazi já faz também, mas o que tu diria, assim, como quebrar essa barreira, assim, o que fazer, quando tu diz que eu fazia lá em 2015 e hoje olha e tem, assim, treinando? É fazendo, e assim, aquela mesma frase, é deixar esse julgamento do que os outros vão pensar, né? E eu parto do princípio, que as pessoas são todas legais até que provem o contrário. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Eu já passo muitas vezes por ingênua, por sonhadora, mas eu ainda prefiro ter essa premissa de pensar que tem mais pessoas boas do que ruins, né? E as pessoas que vão nos julgar, elas não estão nem a par de ser nossas amigas. Então, por que tu vai se preocupar com alguém que vai te julgar? Fala para as pessoas que gostam de você. E é muita gente, Se você começar, você vai perceber o apoio que vai vir.
Então, sim, vai ter sim as pessoas que não torcem, mas essas elas não podem tirar Sim. o nosso Você brilho. aparecendo ou não, vai existir esse tipo de pessoa, Então né? esse julgamento é um julgamento, é uma vergonha, o seu auto-julgamento. Eu acho que se amar é saber que a gente não é perfeita, que vai ter ali, eu falo para as mulheres, a simetria é uma coisa esquisita, a gente não é simétrico. Então, gostar das nossas pequenas imperfeições faz parte do combo, né? Que nem a luz e a sombra, nós temos características boas e características não boas, mas elas fazem parte do combo. E quando a gente começa a se amar de verdade, quando alguém vem falar uma parte da tua sombra, tu nem reluta mais. Essa sou eu também. É uma parte minha. Sim. E tá tudo bem, porque a parte de luz é maior. Então, eu acho que falta realmente olhar para o combo inteiro e não se julgar. Que tá tudo bem não ser aquela perfeição de uma jornalista, de alguém que não erra. E assim, ó, os vídeos, agora nós estamos aqui ao vivo, né? Mas os vídeos a gente pode cortar milhares de vezes. Então, antigamente, eu levava assim, como a Dani tem facilidade. Ninguém sabia quantas vezes eu cortava o vídeo. Quantas edições, né? Ninguém sabia. Então, hoje, é a prática que faz a excelência. É a prática. Então, hoje eu consigo conversar com mais naturalidade porque eu não fico mais nervosa. E não ficando nervosa, as coisas fluem, né? Sim, e eu não sei se tu tens essa impressão. As pessoas falam do julgamento. Eu acho que a gente fala com tanta verdade e fala para pessoas tão queridas, recebe tanto feedback bom, que quase não chega feedback ruim. Tu ouve alguém falando que não ficou bom ou que isso não... Eu não sei se eu não vejo, pelo menos. Porque o público que gosta é tão grande, né? As pessoas se conectam tanto e é tão legal. Eu vejo, por exemplo, eu tenho mais dificuldade de gravar um vídeo do que fazer uma live. Uma live, para mim, é muito natural. Eu entrei, fico ali 1 hora e meia, 2 horas, e o negócio flui. Eu acho que por conta de ter o retorno. Né? A cliente está ali falando e gostou, não? Então, e aí já aconteceu no meio da live de sair um comentário. E no começo eu ficava muito chateada. Depois, o próprio público defendia. Sim, eles mesmos vão lá e já respondem, né? Já Isso é muito legal da live, eu e adoro. a pessoa sumiu, então começou uma vez ou outra, as clientes corriam, sabe? Verdade. E muito legal. O ao vivo tem isso, O ao vivo tem isso, né? Eu acho que eu tenho mais facilidade com o ao vivo. A Betina fala, nossa, eu gravar stories é muito fácil, eu só abro a câmera e falo, né? Agora, qual é a diferença do story pro vídeo no feed? É porque aí eu faço, daí começo a olhar, daí eu penso, daí eu tenho que editar. E dá muito trabalho, eu acho. Postar um vídeo dá trabalho. Stories eu vou ali, abro, gravo, falo, boto 2 palavras, né, para pessoa que não puder ouvir. Aliás, isso é muito importante. E posto, e vou. Agora no feed não, daí fica lá, daí tem que olhar, daí tem que editar, daí grava o quê? Eu sou do espontâneo. Para mim funciona. Pegar assim, for gravar isso, virar um vídeo, para mim eu faço. Mas o Reels espontâneo vai viralizar muito mais. Eu tenho que começar. Que esse teu story não pode ir pro... eu tenho que começar a pegar esses meus stories, se me deixar, eu faço 10 assim, numa sequência, sem olhar. Eu acho que eu tenho isso muito. Tu tem a mesma coisa, facilidade. Agora, o vídeo estático, que aí não sei o quê, aí grava, aí fala o roteiro pronto. E a gente se cobra, eu vejo o movimento da mão, porque nós temos manias né? Tenho tentado trabalhar isso. Fiz recentemente um curso de oratória, quero fazer outros para me ajudar nesse sentido. Mas, e a gente se cobra porque acha que ali no feed é como se tivesse uma TV, né? Tu tá numa propaganda. Isso. E aí a pessoa olha hoje, amanhã e tal. E quando eu posto, eu já acho que eu já posso fazer outro. E aí, claro, e nos stories, como se não tivesse uma cobrança. A pessoa, o teu dia a dia, encontrei o espontâneo. Encontrei no mercado, tchau. Né? Aquele... Mas aí vem aquela história do natural. Sim. Né? Que é uma história que a Dani defende ali do natural. Por que não pode ir? É verdade. Feed? Eu vou começar a colocar. Eu tô questionando, eu tô fazendo aqui um devagar do diabo. Porque a Betina também me cobra. Inclusive aqui, ela me cobra coisas aqui também, assim. Sabe? Fora o offline também, que ela também me cobra. Mas assim, pode ir pro feed. Eu tenho que pegar o vídeo. Não precisa ser perfeito. E botar lá no feed. O imperfeito é melhor que...
é melhor feito do que perfeito, né? E é o treino, né, meninas? Assim, então a gente também se desafia muito, eu e a Tassi. A gente se completa muito, nós duas. Aqui nós estamos com 2 amigas e aqui nós temos 2 amigas que resolveram construir um projeto juntas. Nós somos amigas há mais de 25 anos. Bem mais. Não bem vou mais. fazer os contos. Deixa quieto. Mas é isso. Então a gente se conhece muito, nós somos amigas irmãs, assim, né? De muito tempo. E aí também tem isso. E uma mulher apoia outra mulher e vai dando feedback, né? Isso é tão importante, assim. Então... Sim, e quando esse feedback vem de pessoas que você confia, que sabe que são feedbacks que são positivos, que não tem nenhum contraponto, né? É muito, é muito isso. bom. Grazi, e deixa eu te perguntar dessa relação com o teu marido, porque assim, muitas mulheres empreendedoras têm, né, essa condição de ter seu negócio ou com o marido, por exemplo, a Hermitage Joias, que é a nossa apoiadora aqui, o marido dela hoje, já faz alguns anos, ele trabalha com ela, né? Ele é o financeiro e faz toda a gestão. Eu acho que é parecido com o que o teu marido faz contigo também. Isso. E ela não consegue hoje imaginar o negócio dela, porque cresceu muito, ela precisou dele e tal, e ele apoia ela. Eu acho isso muito bonito e acho que tem muitas mulheres que estão nessa condição, assim. E então eu te perguntaria, assim, não vou te dizer perguntar o segredo, mas assim, claro que tem o desafio também de ter são 24 horas dividindo tudo. Filhos, casa, trabalho e tudo. Mas tu fala dele sempre, e eu acompanho a história de vocês, sempre com muito carinho, dá pra ver o quanto ele é a tua força, assim. O que tu diria, assim, pra essas mulheres? Ou às vezes tem uma mulher que tá pensando em começar um negócio e ela poderia começar com o apoio do marido, assim. Como é? E uma dica, assim, qual o desafio e o que é a parte que tu vê, assim, como mais legal, se é que tu consegue escolher uma, né? Sim, é desafiador, porque a gente fica 24 horas por dia ali, é sócio, marido, pai dos filhos e todas as questões familiares, né? Mas imagina empreender com o seu melhor amigo. É uma pessoa que você confia 100%. Não tem ninguém que eu confie mais do que ele. Então, a gente eu faço a parte comercial e o Ricardo faz a parte financeira, administrativa, e a gente confia 100% um no outro. Então, tem o desafio, como a gente falou, porque, claro, a gente pensa diferente, mas tem uma coisa que é muito legal. O Ricardo é muito racional e eu sou muito emoção, né? Eu sou aquela pessoa que daria um aumento todo mês, eu vou fazer uma promoção toda hora, e o Ricardo é aquela pessoa dos números, ele conta, ele vê se dá, se não dá. Então a gente se completa nesse... Dá um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio, Nós trabalhamos juntos há 16 anos, antes da loja. Já trabalhávamos juntos. O Ricardo tinha uma outra loja e eu fui trabalhar lá com ele. Eu lembro no tempo do shopping. Eu fui trabalhar com ele. O Ricardo, nessa época, advogava. Eu fui com a Manuela. A Manuela tinha um mês. A Manuela mamava, a gente atendia e depois nós montamos ali a loja. Mas a dica que eu posso dar é essa. Pense nesse lado. Quem você teria do seu lado hoje de tanta confiança? Então, essa parceria ali, de ter alguém que apoie e que complete, que te diga, como a gente estava falando, né? Que dê feedback, olha, isso é legal. Que segura o excesso do empreendedorismo, o excesso do arrojado que a gente tem. Exatamente. E só que tem uma coisa, eu sou a pessoa mais medrosa. O Ricardo, ele já é mais arrojado. Então, quando tivemos a mudança ali para a loja grande, quando compramos, a nossa história começou com a Grazi, com a loja, lá no Trindade Shopping, uma loja falida. E o Ricardo que foi atrás, ele que descobriu. E ele fechou todo o negócio, e ele só me falou depois. E ali começou a nossa história. Então foi ele que deu esse primeiro start. Quando fomos para a loja maior, imagina, a gente saiu de uma loja de 30 metros e ir para uma loja de 130 metros. E construímos do zero. Né? Era um lavacar. E construímos. E foi ele que deu ele, sabe, foi e fez e alugou. Então, ele tem muita coragem. E eu sou a pessoa que vou, já que está feito, já que vamos, eu vou trabalhar até dar certo. Que legal, muito bom. Vocês se completaram aí. Super inspirador, mas e dá o equilíbrio, né? O equilíbrio. Inclusive então, do masculino e do feminino, sim, da racionalidade e da emoção. As né? pessoas me perguntam, mas qual é o desafio? O desafio é esse, é levar trabalho para casa. Não levar, né? Não, mas não tem como. Eu não, só se for para casa e botar uma fita na... Não tem como, porque a gente lembra das coisas, mas o lado bom é esse, né? O seu melhor amigo tá ali,
Tá, você tem uma... Eu tenho uma para Dani. A Dani fala muito que os excessos revelam carências. Tu deve receber muitas mulheres com... Sim. Hoje, eu perco meu tempo valioso para explicar o quanto que o bioestímulo de colágeno é um investimento inteligente. Por quê? O Botox e os preenchedores, eles são maravilhosos, sim, e eles resolvem algumas questões pontuais, mas nenhum dos dois estimula novas fibras de colágeno. Não existe colágeno pronto para a gente tomar ou para a gente injetar. A gente toma o colágeno tipo 1, tipo 2, que vai nos auxiliar a fazer essa fabricação orgânica que o nosso organismo fabrica. E a gente faz procedimentos também para causar um processo inflamatório abaixo da pele e fazer o próprio organismo criar essas fibras novas. Essas fibras novas sendo construídas, igual quando a gente fratura um osso, o nosso corpo vai lá e produz células ósseas novamente. Então, essas fibras novas de colágeno, através do procedimento, elas são vitalícias. Então, é um investimento mais inteligente. Só que ele é um investimento que demora mais. Eu falo, a bendita jornada que a gente sempre fala. A academia, a gente não transforma o corpo em um mês. E não adianta fazer uma academia maravilhosamente bem durante 1 ano e parar 2 anos. Então, os procedimentos minimamente invasivos, eles são uma jornada contínua. E eu explico isso para as mulheres, que a gente não precisa de muito, a gente precisa de um tratamento para tratar a pele superficial, um tratamento para profundidade, precisa sim de um botox ou 2 ao ano para aquela ruga da expressão não ficar profunda e uma ruga fixa, né? E sim, alguns preenchedores, mas muito pontual. Não tentar resolver a flacidez da pele com preenchimento. Como foi teve assim, essa moda, né, da harmonização e que houveram os excessos. E que continua acontecendo, né? Sim, e existe também aquele perfil, existem as mulheres que gostam daquela unha grande, o cílio grande, aquele perfil mais arrojado, mais extravagante, e isso a gente não vai mudar. A gente e não até vai a mulher mudar. que quer ser diferente, me lembrei da Anitta, né? Uhum. Eu acho que a Anitta ensina em várias coisas, assim. Todas as versões dela. Porque a Anitta mostra o seguinte, ela não tá nem aí para ela se tornar uma mulher diferente. Ela ficou com traços, a primeira transformação dela ficou diferente e essa segunda também. Só que ela fez isso de forma consciente, não é uma harmonização que foi fazendo, e a pessoa foi se tornando diferente de quem ela era. Ela fez com intenção. Isso me chamou muita atenção quando ela falou sobre isso. E daqui a pouco podemos esperar a Anitta com uma cara diferente. Porque isso o Michael Jackson também fez. Me lembrei do Michael Jackson, exato. Mas isso é uma coisa diferente. Aí, às vezes, as pessoas confundem. Porque você é fã, sei lá, da Anitta e vê ela fazendo, é diferente. Ali tem um artista, ali tem um propósito, ali tem... Às vezes, a Anitta tá lá de cara lavada, ela tá mais feliz com isso. E ela, inclusive, ela tá numa fase muito assim, né? Muito de introspecção. Mas eu achei muito bacana quando ela falou isso, porque foi o assunto, a Anitta voltou diferente, mas ela voltou diferente porque ela quis ficar diferente, ela foi lá e disse, eu quero ficar assim, ela voltou com uma identidade. Agora, o que a gente vê muito, e tu deve ver muito também isso, é a mulher que vai fazendo e vai se perdendo. Ela vai né? Eu acho que o mais trágico na nossa área da estética é alguns profissionais que se preocupam mais com o bolso próprio do que o cuidado do outro, né? Sim. E as mulheres, elas têm essa sensibilidade, elas percebem quando estão sendo cuidadas e quando elas estão sendo só mais um número para um faturamento de uma empresa. Para bater uma meta, né? Eu acho que as mulheres têm essa sensibilidade. E é trágico porque eu tive 2 conhecidas que fizeram procedimentos, se arrependeram, investiram dinheiro alto, ficaram 1 ano sem bater foto, porque não se reconheceram, porque mudaram muito, né? E então a bandeira que eu defendo é se amar e melhorar aquela genética que a gente tem, né? Claro, tem casos e casos, tem casos que precisa de uma reparação, mas não é daí os procedimentos minimamente invasivos, aí eu prefiro uma cirurgia plástica, alguma coisa que vai ser definitiva e não ficar resolvendo com preenchimentos, né? Por exemplo, o nariz, né? Agora tem muita história de na ponta do nariz, empinar o nariz e não sei o quê. O nariz é uma coisa que
uma vida toda as pessoas mexeram, mas com uma cirurgia que não gostava, que às vezes tem um traço que não gosta. E ninguém nunca, como que eu posso dizer isso? Ninguém nunca criticou, porque, ok, é uma coisa, orelha, a gente, né, corrigia quem tinha orelha. Só que agora, assim, acho que as pessoas estão se perdendo, assim, tá meio Eu maluco. acho que eu fugi um pouquinho do foco, né? Porque mas- a questão era do excesso ter uma carência. É porque Realmente, as mulheres sentam na tua cadeira e elas devem levar coisas, questões, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar também, que a beleza, às vezes tem uma mulher que ela tá perfeita, impecavelmente vestida, unha feita, maquiada, perfeita, mas ela não passa a beleza. Não tem... O magnetismo, né? Não passa a beleza porque é como se fosse um cárcere. Aquela busca da perfeição, ela é como se a gente percebesse, sentisse, emanasse, como se que ela vibrasse essa busca da perfeição, porque no fundo ela não se acha perfeita. Não seria insegurança? É isso, porque quem não conhece também pessoas que estão fora do padrão, que a sociedade tenta nos impor, né? Mas que elas passam uma beleza, um magnetismo, uma energia boa, uma alegria de viver, um brilho no olhar. Então, a beleza vai muito além da aparência, do traço né? físico, né? Sim. Muito maior. Então, o que eu e a Grazi trabalhamos juntas é fazer essas mulheres se acharem belas. Sim. Se acharem belas. E isso a gente trabalha com o mesmo propósito. Então, o nosso trabalho é parecido. Que elas enxerguem O nosso público beleza, né? é parecido. Por isso que a gente se deu as mãos aqui. Olha, vamos embora. Vamos ajudar essa mulherada a se achar bela. E as duas têm um perfil acolhedor. É Que bastante. acolhe, quem vai lá na loja às vezes nem é para comprar, e que exatamente. acolhe, vai para fazer um procedimento, às vezes nem é aquele, é o outro, né? Sim. E eu acho que também tem a questão acredito, né, da autoconfiança. A roupa, para mim, o salto, por exemplo, né? O salto, a gente agora, pandemia e tal, mas ele traz para mim, cada uma funciona do jeito. Mas escolher uma roupa bacana, né? Ver se aquela cor te valoriza ou não te valoriza. Tem tanto mecanismo que não precisa passar por procedimentos invasivos, né? Aí vai lá, estimula o colágeno, cuida da pele, usa um creminho bom, faz isso, tira a maquiagem para dormir. Que eu acho que é um empoderamento, né? Eu acho que uma mulher bem vestida, e se o estilo dela é mais sofisticado, ok, se é mais despojado, ok, mas ter esse cuidado, né? Acho que isso é muito importante. Às vezes as mulheres também precisam, e ser amigo também é isso, é chegar e dizer, olha, né, vamos lá, o que está acontecendo? Porque te ajuda, né? Há muitos anos atrás, na época que eu fazia o doutorado, eu lembro, assim, eu não sei se foi uma palestra que eu assisti, ela disse, o dia que tu estiver com dúvida para sair de casa, porque tu escolhe a primeira roupa, a segunda e não vai lá e diz, vai ser essa aqui, bota aquela roupa e vai. Porque não pode ser uma roupa também que vai te impedir de fazer aquilo. Então, a gente tem os dias que tá mais fácil, né? No espelho, eu vou com isso, não vou, coloco aquilo, não coloco. Mas que uma mulher, aquilo que tu falou antes, mulheres reunidas, bonitas, cuidadas, né? Assim, magnéticas, né? Sim. Com uma autoestima boa, meu Deus, é o poder que a mulher tem, assim. Vocês estão aqui para justamente potencializar, cada uma fazendo, né? Uma cuida da estética da roupa, outra toda cuida de Grazi. Viu? Muito bem. E aí eu vou aproveitar também e falar, eu sou paciente da Dani, né? Somos amigas e é, cada uma da se estética ajuda. natural, botox, né? Eu não estou em dia, tá na hora de fazer novamente, Tá mas linda. um pequeno preenchimento, melasma. Meu melasma era horrível, eu não gostava de fazer vídeo. Eu não faria um vídeo jamais se não tivesse com uma camada grande de maquiagem. A Dani, o melasma não tem Não tem cura, cura, né? Mas ele melasma é gerenciamento de todos e qualquer tipo de estresse. mais um ano de Como tratamento. gerenciar o estresse? Posso falar um pouquinho sobre A gente quer melasma? falar sobre- queremos, porque a maioria, eu acho que 90% das mulheres tem questão com melasma, né? Sim, o melasma, todo o nosso estresse, ele vai ser depositado, armazenado em algum local. Muito melhor que o nosso estresse vá para a nossa pele ou para o nosso cabelo, que não é tão importante para a nossa vida, do que lá para o estômago, intestino, pulmão, coração, enfim, tem órgãos que são vitais, que o estresse não deve aprofundar. Então, eu tento deixar as mulheres que têm melasma, como eu, não se vitimizarem tanto, porque Deus foi bom com a gente. O nosso estresse não
prejudica a nossa saúde. Ele só é não estético. E o melasma, a gente tem que aprender a conviver com ele. Passar protetor solar diariamente, sempre, mesmo estando num ambiente interno, já clareia a pele. Só de passar protetor solar todos os dias, tu já vai perceber um clareamento do melasma. Dormir sem maquiagem, rosto limpo e hidratado, tua pele vai se fortalecer também. O melasma é uma célula, nós temos a nossa característica genética de uma célula que ela é hiperreativa, que é o melanócito que produz o pigmento. Então, qualquer tipo de estresse, ou estresse físico, que seria o sol, ou de não dormir bem, de se alimentar mal, dormir pouco, porque tem pessoas aí que querem fazer, querem dormir 4, 5 horas. Isso não é saúde, não é saúde, vai gerar problemas. Dormir bem, comer bem, estresse mental, emocional. A gente tem que buscar meios, né? Que a gente está cada vez mais num mundo onde que tem tanta coisa, tanta oportunidade e o nosso tempo continua sendo 24 horas. Então, se a gente não parar e decidir que você quer apenas aquilo que realmente faça a diferença e não ir no efeito manada de querer porque o outro quer ou querer porque a maioria quer, a gente tem que parar, porque o mundo está com muita oportunidade, muita. E não dá para fazer tudo. Então, tu tem que... Eu, como geminiana que sou, eu me estresso que quando tem 2 festas, por exemplo, eu quero ir nas 2. Não consegue escolher. Agora tem que escolher. Nós chegamos num ponto do nosso mundo, tem tanta opção que a gente precisa fazer escolhas e essas escolhas têm que ser conscientes e tu, ok, eu vou fazer isso e aquilo. Porque é um excesso de informação, um excesso de tudo. Falei demais já, né? Não, fosse ótimo, adorei. Eu quero perguntar uma coisa pra Grazi. Pergunta, depois eu também tenho uma Porque a pergunta. gente falou de posicionamento digital, de medo de aparecer, de, né, que são uma das dores das mulheres que nos seguem, que nos assistem, enfim. E outra dor muito latente é o vender. Eu ia perguntar isso. Que bom que tu vai perguntar. Para as duas, inclusive. É o vender, porque se posicionar também é vender. Aí vender a tua área que é serviço, né? E tua área é produto. Mas muitas mulheres que empreendem estão no varejo e começam verdes, nem cruas, verdes. Como vender? Como vender? Primeiro, conhecendo bem o produto, né? Comprando primeiro, né? Como é que eu vou vender uma peça que eu não gosto, que eu não usaria, que eu não sei de onde vem, não sei quem produz, não sei. Então, por isso, a importância de ter um relacionamento com as marcas, conhecer o que estou vendendo, né? Saber a procedência do que eu estou vendendo. Hoje, a gente falou um pouco antes de começar aqui sobre, né, tudo vindo muito da China e Shein. Então, saber o que eu estou oferecendo para o meu cliente. Então, hoje, eu posso vender uma peça de 100 e uma peça de 1.000 igualmente. Se eu souber o que eu estou vendendo, eu vou ofertar esse produto e o cliente sabe o que está comprando e está precisando daquele produto. Então, primeiro é isso, né? Saber o que está vendendo. A venda, na verdade, a gente está ajudando a resolver... Ajudando não, você está resolvendo um problema do cliente. Então, eu estou vendendo uma camisa. Hoje eu fazia tempo que não atendia. Hoje atendi uma cliente que vai se formar e precisava de um look lá para defender a tese dela. Então, é isso, né? O cliente, tu vai entrar ali no íntimo daquele cliente ali, saber ouvir o que ele precisa, saber o que oferecer para ele, né? Porque não adianta eu ir para o Instagram e colocar lá 10 vestidos diferentes. Não. Um cliente me chamou no Instagram, eu preciso de um vestido, mas para quando? Que sapato você pretende usar? Para que ocasião? Que horário? Queres um atendimento? Tu consegue vir na loja? É presencial? Quer que eu visse? Então, o primeiro de tudo é também ouvir o cliente, perguntar, né? Eu acho que quanto mais informações a gente tiver do que o cliente está precisando, mais fácil fica a venda. E ela tem que ser natural. Para a Grazi, a venda é muito natural, né? É muito natural. Então, assim, está entre amigas. A tua comunidade, vamos chamar de comunidade, acabaram ficando muito próximas de ti. Mas uma coisa é ter o relacionamento, claro, aí tu vai. A Grazi é muito dos agradinhos. A Grazi é dos agradinhos e um presentinho, uma lembrancinha. Mas existe uma venda, existe um negócio ali, né? Porque eu acho que isso às vezes, eu acho que as mulheres se perdem um pouco, né? Tem a rede de amigas, aí não consegue precificar, aí
acha porque é amiga, aí não vai colocar aquele mesmo preço, aí tem que dar um desconto. Aí o negócio não sobrevive. Então, acho que, não sei, mas acho que passa. E para ti isso é muito natural. É muito natural. Natural, né? Natural. Eu consigo tanto atender uma amiga como um cliente estranho e oferecer da mesma forma e conseguir, mas sempre com o mesmo objetivo, resolver o problema, tanto faz se for da minha amiga, da minha mãe, da minha, né? Quem tiver precisando de um produto que eu tenho, como é que eu vou oferecer da melhor forma? E também sempre com sinceridade, ficou bom, não ficou bom, achou muito caro, não, vamos ver uma opção um pouco, né? E olhar para o cliente, olha, essa roupa não ficou bem, o cliente sentir também essa confiança, né? De saber que a gente não está empurrando qualquer coisa para ele. Só por vender, né? Só por vender. Também acho, né? Eu acho que eu vendo porque eu acredito muito nisso e pela mudança de vida que eu transformei a minha vida com os procedimentos, assim. Eu acho que a gente tem que buscar vários tipos de cura, né? A autoestima tem muita questão emocional, que eu sou totalmente adepta à terapia, as psicólogas vão me adorar agora, porque eu acho que todo mundo precisa. Minha filha, com 13 anos, eu já comecei a insistir, ela começou com 17 anos a fazer terapia e já percebi melhoras, porque a gente tem nossas questões internas que uma terapia sempre vai nos auxiliar. Mas eu só olhava para dentro e não olhava para fora, né? Eu era aquela salvadora do mundo. E quando aquela paciente perguntou se eu estava doente, eu percebi que eu estava doente. E naquela época, eu até percebo hoje que tinha uma certa rebeldia de que eu não precisava, que o mundo tinha que me aceitar do jeito que eu era. E eu não precisava estar num padrão. Só que, na verdade, estava ali enrustido uma baixa autoestima. Eu não tinha tempo de fazer atividade física, eu não tinha tempo de me alimentar direito. E quando eu comecei a fazer os tratamentos estéticos, me olhei de outra maneira no espelho, me olhava, me gostava, eu automaticamente comecei a me vestir melhor, comecei a me alimentar melhor, comecei a escolher melhor o meu tempo. Foi um efeito dominó. E eu falo isso para as mulheres, olha, o primeiro procedimento estético tu vai passar por um portal. E elas ficam olhando assim, como assim, doutora? Eu falei, o portal primeiro é o medo da mudança, o medo do novo, o medo de doer, o medo de não gostar, a culpa de gastar, porque se é para filho, 2, 3, 5 mil, as mulheres nem pensam duas vezes, elas vão abrir a carteira. Agora, para elas acham que não merecem. Então, é o portal do merecimento, o portal da culpa de investir em si mesmo. E é incrível. Elas fazem porque o meu público são mulheres maduras. Então, eu atendo muito aquelas vós que cuidaram dos filhos, estão cuidando dos netos e continuam naquela loucura e começaram a ter os sinais de envelhecimento que está judiando, que está doendo, né? E a gente tem que ser muito ética. Se a mulher está numa fase onde ela precisa de mais tratamentos para entregar resultado, a gente tem que ser ética até na prescrição, porque senão eu não vou entregar resultado. Então, não adianta vender um procedimento. Então, hoje no consultório eu não vendo um procedimento, eu vendo um cuidado. Então, a pessoa é tipo uma academia que a pessoa tem que continuar indo, né? Então, é um novo estilo de vida, é um estilo de vida onde tu vai colocar dentro daquele orçamento os procedimentos. Por isso que muitos são em 10 vezes, 12 vezes, porque a gente faz o planejamento e ajuda a organizar isso dentro do orçamento da mulher. Show! Muito bom. Você estava falando de venda, lembrei de uma questão. E a gente vende também. Primeiro a gente vende o que a gente é, né? Então a questão, como é que eu vou estar mal vestida? Como é que eu vou estar na loja desarrumada, cabelo sem batom? E a minha cliente, ela está me vendo primeiro. Eu sou o espelho para ela. Então, isso é uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. Eu vejo muito isso, às vezes, ali passando no Instagram. É claro que nem todos os dias a gente vai conseguir estar bem arrumada. É normal que a gente entre numa live um dia correndo ali com o cabelo um pouquinho molhado. Mas o que eu vejo no Instagram é uma falta de cuidado na estética. Também vejo. Concordo contigo. Conecta, mas o que vende é belo. É o bonito. O que é bonito vende. E hoje tem tanto recurso para ajudar, né? Então, assim, como é que a Dani
falou, né? Primeiro ela cuidou da pele dela e foi aquilo que fez até essa transição e no meu caso ali, claro, vai ter dias que e acontece, chega lá com o cabelo molhado, naquele dia talvez eu me preserve um pouco, não vá para, mas vou mostrar o que eu tenho nas araras, fazer um outro tipo de conteúdo, mas eu tenho me deparado com muita coisa de qualquer jeito. Isso desvaloriza, né? Falta um acabamento, né? Desvaloriza. Assim como tem muito conteúdo bom também, assim como tem Instagrams, né? Exageros também, que né? inspiram, tem uns que... eu sou empreendedora que estou ali na loja num período, no outro estou em casa cuidando, né, de filho, para academia. E, claro, tem empreendedoras que vivem só ali, né, o dia inteiro na loja, é diferente. Mas, no meu caso, a gente precisa conciliar tudo, então, de repente, se organizar para fazer esses conteúdos, né, tirar ali umas 2, 3 manhãs, se vestir um pouquinho melhor, se arrumar um pouquinho melhor, gravar o que tiver que gravar de conteúdo, porque nem tudo precisa ser de qualquer jeito, né? Acho que essa estética conta muito na hora da venda também. Verdade. E aí, eu tô pensando aqui que eu teria mais 2, sei lá, umas 5 perguntas para fazer, mas a gente tem um tempo e eu queria pedir então para cada uma de vocês assim, deixar um recado. Eu acredito que a audiência de vocês, as clientes de vocês vão prestigiar muito, então também um recado para elas, o que vocês quiserem cada uma falar, se puderem olhar lá para aquela câmera especial. Então eu vou começar com a Dani, um recado, alguma coisa, uma mensagem para as mulheres, alguma coisa que tu sinta no teu coração aí para dizer. Eu vou pedir para todas as mulheres se olharem no espelho com mais amor, com mais autoestima, não deixar de fazer atividade física, não deixar de se arrumar quando sai de casa, escolher pelo menos um brinquinho, uma roupinha que valoriza, porque tudo aquilo que faz bem para a gente também passa para o mundo, né? E se a gente está bem com a gente mesmo, tudo fica mais em paz. Então, eu acho que realmente o cuidado, a estética, ela está dentro do cuidado. Então, o meu trabalho é fazer com que essas mulheres que não se acham lindas e plenas, que elas percebam o brilho que elas têm também. Muito bom! E tu, Grazi? Eu vou falar com as empreendedoras, que eu sei que muitas... né, se quiser olhar para aquela câmera lá. O recado que eu quero deixar não desistam dos seus sonhos. Eu comecei muito pequena e tenho tentado fomentar por mim e por uma equipe que está comigo. Então, assim, tem muita gente que precisa do seu trabalho, precisa ouvir o que você tem para dizer. O meu recado é esse: não desista, persista. A gente vai passar por muitos momentos difíceis, mas os bons também chegam. Muito bom. Bom, né, Tassi? Muito bom. Lindo, meninas. E, mais uma vez, fortalecer essa amizade linda, que isso aqui que a gente mostrou hoje sirva de inspiração para a nossa audiência. Parabéns por serem as mulheres que vocês são. Parabéns Obrigada pela oportunidade. Obrigada por esse partilhar de vocês, que é muito bonito. Vida longa para vocês, muita saúde, muita criatividade, que realmente vocês possam continuar aí nessa comunidade, que cada uma tem a sua, mas as comunidades de vocês se cruzam, né? Elas se entrelaçam, exatamente, estão vinculadas. E assim, e estamos aí no verão, agora perto do Natal, né, Grazi? Desejar aí muitas vendas, que as mulheres se cuidam, inclusive essa que vos fala aqui, né? Que vai dar uma olhadinha no colágeno, que eu adoro, eu tenho... e se cuidar. Então, assim, tem o contato das meninas também, vai ficar, prestigiem. E foi muito bonito, assim, foi quando tinha que ser. A gente começou conversando sobre isso no Della Summit em 2024. Mas era para ser agora, assim. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui, agradecer demais. E aí, gente, falar de novo, começar falando do Nex, o sistema de gestão. Para você, mulher empreendedora que tem seu negócio, nós temos o nosso cupom Olha Ela, que dá 30 dias de uso para você testar. O sistema é maravilhoso, sempre lembrando do catálogo digital, que é o grande diferencial desse sistema, que você cadastra os produtos lá no sistema e você consegue enviar pelo WhatsApp. Que mais, Tassi? Vamos lá. Elements, que é uma empresa daqui e especialista em cadeiras ergonômicas e móvel mobiliário. Isso, cadeiras imobiliário de alta performance. Betina tá melhor que eu nesse texto.
E também, gente, a Legacy, que oferece o curso de gestão financeira. Você, mulher empreendedora, ó, estamos pensando em 2026, estamos quase lá. Então, assim, hora de organizar a casa, pensar o que você quer em 2026 e fazer um curso de gestão financeira. É um presente, na verdade, para vocês, né? É um presente, porque é gratuito usando o nosso cupom. E também quem faz o curso concorre. Algumas vagas tem para análise da empresa, olhar estratégico com a equipe da Legacy. Você aí que está com o seu negócio pensando, quer crescer, quer escalar, quer abrir uma filial, ou quer tornar você uma pessoa que vende autônoma e quer abrir um negócio. Então, essa é a oportunidade. Tudo isso usando o cupom Olha Ela. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Acho que falei tudo. Os links estão todos no perfil do Instagram. Boa, isso. Eu quero deixar um recado final para a comunidade do Olha Ela. O convite das meninas foi bem pensando sobre isso. Uma mulher apoia outra mulher. Elas são um exemplo gritante, assim, por isso que a Betina fala, a Tassi trouxe a ideia, porque a gente precisa do apoio de vocês também, né, para crescer, para que o projeto continue, para que o Olha Ela alcance mais mulheres ainda, que o conhecimento que a gente traz aqui chegue em todas vocês, chegue em mais mulheres, que a gente possa continuar com o projeto. Então, a gente também está aberto a apoiadores, a patrocinadores, né, e por isso que a gente sempre pede no início do vídeo que vocês curtam, comentem, compartilhem, façam esse projeto também acontecer, porque ele é feito para vocês. Muito bom. Obrigada, muito meninas, bom. É isso, por estarem aqui. Obrigada. A gente costuma finalizar com um brinde. Então, vamos lá. Olha elas, né? Tchau, gente. Até a próxima. Olha elas. Obrigada, meninas.